Olá, sucateiros! Essa é a live 21 das 31 que vamos realizar aqui no mês de janeiro. Me chamo Mel, que faço parte da equipe Sucatinha e hoje falaremos sobre os Double Tails. É isso aí, gente. Quem já tem conhecimento o que é o Double Tail, o que eles podem agregar à nossa criação ou o que eles podem, de certa forma, atrapalhar em alguns sentidos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses detalhes dos Double Tails. Quem já tem Double Tail, já teve ou tem, pode dizer aí pra mim qual foi a experiência de tê-los, né, no criatório. Muitas pessoas não gostam porque acham que eles demonstram uma certa característica de peixes pelo fato da cauda dele ser como se tivesse um ratão no meio, né? Então algumas pessoas não gostam disso, acho que descaracteriza um pouco o animal e assim, é gosto, né? Mas de certa forma para mim é um certo preconceito também, porque eles de certa forma eles agregam muita coisa também. E a gente não pode só ver a questão beleza, né? E sinceramente, eu vou tentar mostrar algumas imagens aqui. Hoje eu separei umas imagens da internet para mostrar aqui, tentar mostrar na live para vocês e a gente falar um pouco. Eu vou ver como é que vai ficar essa interatividade, porque esses áudios aqui, eles vão ficar, esses áudios dessas lives, eles vão ficar lá no grupo, na Turma da Lagoa, né? Não sei se vocês já estão sabendo, se acompanham os stories da gente. A gente tá com um grupo no Telegram, onde vocês vão ter acesso a todas as informações que a gente disponibilizar, numa cronologia bem interessante. Vai ter enquete, vai ter um monte de coisa. Então assim, a gente tá com esse canal no Telegram. E quem ainda não participou, eu deixei num desses stories da gente uma forma para vocês acessar o link lá para vocês entrarem direto. Mas eu vou fixar isso lá na BIOS. Eu ainda não fixei, mas vou lá fixar para vocês também ter acesso direto, né? E tá crescendo, a galera tá entrando, já tá participando das enquetes. Enfim, a gente vai começar, tá iniciando ainda esse trabalho com o Telegram. A gente ainda tá conhecendo. Beleza, gente? Então a galera que entrou agora, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. É um prazer enorme estar aqui, é muito bom sempre falar de beta. E uma coisa interessante é que a gente já está acabando, né, as nossas lives, né? A gente já está na 21, a gente ainda tem mais 10 lives aí, né? E assim, o que a gente falou aqui foi muito pouco ainda de tudo aquele conhecimento que a gente tem de manejo, do dia a dia, das leituras que a gente faz, dos estudos que a gente faz, né, dos anos que a gente tem, das experiências em exposição e outras coisas mais. Então, daria para fazer um ano mesmo, como a galera tá dizendo, de live, mas assim, muitas coisas eu tô deixando de fazer para poder estar aqui com vocês, mesmo sendo bastante interessante falar sempre de beta e trocar essas ideias com vocês, tá sendo massa mesmo. Mas eu acho que eu vou querer férias em fevereiro mesmo. Beleza, gente? Mas deixa eu ver quem é que entrou aqui. Tem uma galera massa toda vez. Assim, os mesmos rostinhos eu já tô aqui reconhecendo a galera. Veja, Celiane, Jobson. Tem algumas pessoas novas, né? Mano, Betas, Luan, Ney. Sejam todos bem-vindos, gente. Davi também está sempre por aqui. David, né? Davi, enfim, desculpa se eu me expressei mal, mas é um chapa nosso aqui, conhecido, mas eu não sei como a preferência, digamos, que ele fale, né, o nome dele. Mas enfim, tem a galera massa aqui, Infinity Betas, enfim, galera que já tá acompanhando a gente há um bom tempo nas lives. Hoje o assunto é top, viu? Vai ser muito top essa conversa da gente hoje aqui. Deixa eu ver aqui, alguém tá falando alguma coisa. Valeu. Leno, grande Leno. E aí? A galera pedindo aí, ó, hashtag live 365 dias. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês ainda não fazem parte lá do grupo do Telegram, vocês estão perdendo, porque... Desculpa, gente. Vocês estão perdendo, porque lá a gente vai postar conteúdo praticamente todo dia, né? Então, praticamente vai ser isso que a gente tá fazendo aqui. Não vai ser lives assim constantes, mas até podem ser áudios mais longos, né?
Que a ideia, assim, não sei se vocês sabem, mas no Telegram a pessoa pode ficar lá escutando o áudio com o celular, digamos assim, no stand-by, como você escuta músicas mesmo. Então você pode estar escutando o áudio lá, fazendo outras coisas e vai estar aprendendo ao mesmo tempo. Então a ideia é que a gente vá postando coisa lá e vocês vão estar sempre sempre aprendendo diariamente. Praticamente vai ter coisa lá para vocês, para estar agregando para vocês. Então, se vocês estão pedindo aí 365 dias de live, talvez seja até mais válido ainda participar do grupo do Telegram, né? Que a gente chamou de Turma da Lagoa, né? Quem nunca pescou na lagoa não sabe qual é a emoção de pescar uma betinha na lagoa. Então, se tiver oportunidade, vá. Deixa eu ver aqui quem mais entrou e a gente vai começar agora já o assunto, né? Propriamente dito, digamos assim. Quem tiver dúvida, uma coisa que eu descobri, gente, que eu não sabia tem do lado do local onde vocês digitam aí nesse chat, tem uma interrogaçãozinha aí, que quando vocês quiserem fazer as perguntas, vocês colocam nela, porque eu posso jogar aqui na tela e fica até mais fácil para vocês verem, certo? Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui se alguém já tem dúvida. Manda nessa interrogaçãozinha aí que fica do lado direito de onde vocês escrevem. Porque aí eu não vou perder. Sabe? Nas lives passadas eu percebi que eu ficava catando as perguntas da galera e não conseguia. Porque elas se perdiam no meio do chat. A galera brincando, conversando, enfim. E aí eu perdi a pergunta exatamente. Quando for pergunta, vocês mandam aí nessa interrogaçãozinha do lado. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. Isso de escutar o áudio e fazer outras coisas é muito útil, é verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui, fazer um testezinho, a gente tá... Não tem pergunta, beleza. Vamos lá, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Double Tail. Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa. Homem, quero ganhar sorteio, a gente não faz sorteio, é raro, viu? A gente fez um aí perdido, mas... A gente não costuma fazer sorteio, né? Eu acho que melhor do que o conhecimento que a gente está passando aqui... Gente, eu vou dar um exemplo, né? Eu já vi gente gastar, sem brincadeira, assim, mais de R$2.000 com compra de peixe, com questão de estrutura para ter esses peixes, muito mais de R$2.000, sabe? 5.000, enfim. Investi assim pesadamente. Nunca tinha criado beta, assim, só criou um aquáriozinho, um peixinho só e tal, e de repente tava querendo fazer um criatório, ele saiu comprando as coisas, depois tava cheio de problema, e aí ele veio falar com a gente, cara, vocês têm que vir aqui me dar uma consultoria, porque eu tô perdendo os peixes todos, tô morrendo. Aí eu disse, quando a gente chegou lá, eu e Raila, e quando a gente viu, eu disse, cara, tu tá perdendo por uma bobagem, sabe? Isso aqui tu trata desse jeito. Isso aqui é um conhecimento básico do básico do básico. Então tu perdeu não sei quantos mil por causa de um vacilo. Então assim, gente, vocês às vezes ficam querendo uma coisa que talvez vocês não vê o valor do que é o que a gente tá passando, sabe? E eu espero que vocês entendam que a ideia da gente é realmente mais passar conteúdo de que realmente tá presenteando com produto físico, digamos assim, né? E aí vocês, enfim, vejam por esse lado o quanto é importante, né? Tô vendo a galera mandando pergunta lá no chat. Se eu conseguir, na hora que a gente começar a falar aqui, eu conseguir voltar e vir na dúvida novamente, beleza, mas aconselho a vocês já para colocar lá para não perder, porque algumas vezes eu perdi essas perguntas e são perguntas às vezes muito boas e eu termino perdendo porque fica no chat. Ok, galera, vamos lá começar. A gente vai conhecer os Double Tails hoje, hein? Quem não sabe o que é o Double Tail, eu vou colocar primeiro uma imagem aqui. Deixa eu tentar colocar uma imagem. Eu vou colocar uma imagem de um peixe mais básico, certo? Galera, tá vendo aí esse animal? Eu coloquei um peixe mais básico para vocês perceberem a divisão da cauda desse animal, certo? Vocês percebem que tá bem nítido que o pedúnculo, não sei se vocês sabem o que é o pedúnculo, eu já falei em algumas lives passadas sobre isso, já demonstrei lá a área onde na verdade é o final
do corpo do peixe e onde começam os raios, onde é a estrutura óssea do animal, certo? E a estrutura óssea da cauda, né, digamos assim, ou das nadadeiras, enfim. E essa estrutura, ela segura essa membrana vermelha, que nessa foto é vermelha. E, enfim, esse pedúnculo dele, ele é duplicado, digamos assim. Ele tem uma falha, que isso aí é uma das coisas que a gente não sabe ao certo como o Double Tail surgiu, certo? Mas se sabe que ele é como se fosse uma mutação. Ele não no meio, digamos assim, natural, ele não é encontrado a não ser através de algum processo que aconteceu. E, assim, ao certo a gente não tem documentado como é que foi isso. A verdade é que ele surgiu e, de certa forma, se fixou. A gente consegue ter linhas onde tem Double Tail, certo? E a gente consegue sempre, né, é uma genética que não é dominante, ela é recessiva, mas a gente consegue, dependendo do trabalho, a gente enxergando alguns outros peixes que têm características como se tivessem o Double Tail na linha, que aí eu vou falar um pouquinho sobre esses detalhes um pouco mais na frente, para vocês, de certa forma, identificar algumas coisas que é comum num peixe que é Singular Tail, que quer dizer singular, quer dizer que é único, né, que é uma cauda única, certo? E o Double Tail seria dupla cauda. E por isso esse peixe aí ele tem como se fosse uma cauda partida ao meio. E aí essa divisão ela nem sempre é no meio, como está aí. Às vezes ela é um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Mas geralmente em competição os peixes são melhores avaliados os peixes que são equilibrados, né? Então o mesmo tamanho que está em cima ele tem que estar embaixo. E aí, por causa dessa falha, muitas pessoas não gostam desse animal. E aí, não acham necessário, não querem nem trabalhar isso. E não sabem o quanto podem agregar na sua criação um animal como esse. Vamos lá. Outra característica que é bem peculiar, eu vou mostrar outro Double Tail, certo? Nesse aqui vocês não percebem a divisão da cauda. Por quê? Porque ele tem muito mais raios. E aí esses raios, de certa forma, fazem com que a cauda se abra mais e ele começa a sobrepor a cauda de cima com a cauda de baixo e vice-versa, certo? No movimento ela se sobrepõe. E aí você não percebe essa divisão. De certa forma, isso numa competição não é tão interessante, né? Tem que ser marcada, digamos assim, essa divisão do pedúnculo, onde realmente demonstra que o animal ele tem dupla cauda. Porque há confusão, às vezes, de um animal que parece que ele é geno Double Tail, cauda dupla, né? Porém, ele é singular. E aí, às vezes, leva na competição pensando uma coisa e ele não é. Então, vamos lá. Percebam que nesse peixe tem outra característica que é bastante comum neles. E eu queria saber se vocês podem citar para mim essa característica que é comum. Tô vendo que um monte de mensagem aqui veio aqui, ó, tá vendo? Fica difícil para marcar as perguntas de você. Quem tiver dúvida, gente, manda nessa interrogaçãozinha aí que fica do lado de onde vocês escrevem um chat, certo? E aí, galera, que característica é bastante comum entre os Double Tail? Algumas pessoas já estão colocando aí e eu vou colocar algumas imagens aqui, ó, de outros Double Tails. E vocês vão perceber que tem outra coisa em comum também. Pronto, já ficou claro, né? Todo mundo disse dorsal. Então vamos lá. Aquele peixe que eu mostrei. O segundo, também com a dorsal bem grande. E percebam que onde ela começa praticamente é o mesmo local, assim, mais próximo da cabeça, né? O pedúnculo da dorsal é muito parecido com o da cauda. Eles nascem como se fosse na mesma linha, digamos assim, onde mais próximo da cabeça, né? E eu vou colocar aqui esse black. E esse black você percebe que ele tem a divisãozinha, dá para perceber um pouquinho, aqui tem a divisão na cauda, né? Tá marcado. E a dorsal lá para frente. Agora eu vou mostrar o singular para vocês, de um black também. Eita, mas não dá para ver muito bem a imagem. Percebam que a dorsal dele é um pouquinho maior, mas ele não tem, deixa eu ver, eu não consigo diminuir essa imagem dele. Eu acho que é por causa da qualidade dela.
Mas aí vejam que existe uma diferença. Veja, dorsal desse vai mais pra frente do que desse aqui. Besteirinha, não é verdade? Provavelmente esse daqui ele tem genética singular tail, aliás, de double tail. Por quê? Porque ele tem um pedúnculo dorsal que já é um pouco avantajado, digamos assim, vai mais um pouco pra frente, né? E esse aqui, poxa, sinceramente, o cara dizer que não gosta de double tail e olhar um peixe desse, gente, por favor, né? É um peixe fantástico, né? É um peixe lindo mesmo, né? Não tem como a pessoa não se apaixonar. Eu sempre gostei dos double tails e do que eles carregam, né? Então, uma coisa... Aí pronto, ele surgiu dessa forma e ele pode sair em diversas linhas, né? Ele pode sair em diversas linhas. Tanto em placate, eu não separei imagem de placate, mas eu tenho um aqui, mas ele está com deformidade. E é até interessante falar disso também. Vou aproveitar que já está aqui na mão. Esse aqui, ele não está num padrão ideal, viu, gente? É só para mostrar. Isso aqui é de um placate, ele está com um corpo encurtado. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais na frente disso. Eu acho que talvez era até interessante deixar um pouquinho mais para frente. E aqui vocês veem que tem uma deformidade também aqui no pedúnculo da cauda. Então, no placate ele não é tão extraordinário, digamos assim, quanto num long tail, certo? Que esse exemplo do placate aqui foi péssimo também. Mas existem placates lindos, 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 com esse padrão, com essa genética. É um padrão, claro, é um fenótipo, né, de double tail. Então vamos lá. Esses peixes eles podem sair em qualquer linha. Então, no Crawtail, a gente já postou isso no nosso YouTube. Quando a gente fala sobre caudas dos betas, a gente colocou lá um Crawtail que a gente tem a double tail, né? Que gerou até uma polêmica, porque achavam que não era possível. E é independente você ter um peixe com a cauda bipartida, né? E você ter tipos da cauda diferentes. Por exemplo, se ele é long, ou se ele é placate, ou se ele é Crawtail. Isso não interfere na questão do pedúnculo ser dividido ou não, se da dorsal ser maior ou não. Então, assim, para vocês entenderem que é completamente possível essas coisas, certo? Então a gente viu que as duas características deles são essa questão da cauda e a questão da dorsal ser bastante grande. E aí, por que eles seriam tão legais para ser trabalhados com outras linhas? E alguém pode dizer alguma coisa com relação a isso? Galera que tiver dúvida sobre a questão, sobre qualquer questão que eu estou levantando aqui, aperta nessa interrogaçãozinha aí do lado, que a gente daqui a pouco vai começar a soltar as dúvidas da galera. Essa interrogação que fica do lado do texto aí do chat, certo? E aí vocês deixam lá porque fica mais fácil de eu ver. Tô vendo que tem muita gente falando. Deixa eu ver o que a galera falou, para depois eu começar a falar sobre essa coisa. Vocês já podem comentar aí, viu, gente, também, sobre a questão do que eles podem melhorar, pra gente debater um pouquinho sobre isso. A galera concordou aqui no negócio da dorsal. Deixa eu ir descendo aqui os textos, né? Tem aqui dorsal, alongar, características de DT. A gente usa essa linha ora para melhorar dorsais dos singular tails. Sabiá aqui, com o seu conhecimento vasto, ele disse que toda vez que eu comento o nome dele aí, uns 10 gringos adiciona ele lá aqui no Instagram dele. Eu não sei se tem esse poder não, mas ele disse que é. Toda vez que eu falo o nome dele, então Sabiá Júnior comentou isso. E ele tem um conhecimento massa mesmo. E aí ele disse isso, ele disse que dá uma melhorada nas dorsais do singular tail. E aí, galera, vocês concordam com isso? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que mais falou mais alguma coisa. A consanguinidade entre DTs causam alguma semelhança ao nanismo. Cara, pode ser e pode não ser. Existem vários fatores que podem ocasionar isso e não. Nem necessariamente é por causa de CDT, trabalhar em cima de DTs, ou assim, e também o nanismo pode vir de outras coisas, né? Então, isso aí, várias coisas podem acontecer, beleza? Deixa eu ver mais o que a galera falou aqui. Tem alguns fóruns asiáticos que falam uma
malformação de gêmeos, né, como nos humanos, quando nascem gêmeos siameses, mas acreditam mais que é a mutação que afeta raios e corpos, né? Eu também acredito mais que a questão da mutação mesmo, que de certa forma é quase como se fosse uma evolução, na verdade. Assim, se a gente parar para analisar, porque geralmente quando há uma mutação e não há um tipo de fixação, você fica apreensivo se aquilo ali é uma coisa que foi um acaso, realmente uma mutação que não deveria, assim, que não vai progredir, né? Um defeito realmente, uma coisa que não, na natureza ele não, digamos, sobreviveria, digamos assim, sei lá, né? Mas se você pega um animal desse, isso eu estou fazendo uma alusão aqui, apesar de não era para chegar nem nesse ponto, mas assim, você pega um animal onde ele consegue ter a vida dele naturalmente, onde ele consegue reproduzir normalmente, e ele consegue passar essa genética para outros animais, aí você começa a perceber, poxa, ele mudou o shape do animal, sabe? Ele muda. É automático isso, gente. Ele é DT, a dorsal vai para frente e a cauda bipartida. É automático isso, sabe? Então, você já vi gente postar, assim como eu falei logo no começo, postar um peixe porque ele tem uma dorsalzona, pensa e tem algum defeitinho lá na cauda, aí acha que é double T. Às vezes é só porque ele tem genética, ele carrega alguma coisa. Mas assim, é bastante expressivo, sabe isso? Então é um caso de se estudar realmente a fundo para poder dizer exatamente o que é, né? Além da melhoria das dorsais, nos singles também observam a melhoria no shape dos peixes. Pode ser e pode não ser. Vamos falar sobre isso. Então, melhoria na dorsal do single. Isso aí todo mundo parece que concorda, né? 20 gringos. Sabia dizendo aqui que 20 gringos adicionaram ele. Deixa eu ver aqui. Dorsal dos singles altera com raios. Beleza. Tô vendo aqui. Pronto. Já acabou, né? Pode cruzar DT com CT. Já falei aí na frente que a gente já tem exemplo lá de peixes assim. DT com CT, né? É possível. Então, vamos lá. Eles podem realmente melhorar a questão da dorsal dos singles, é fato, é verídico aí. Quem respondeu isso tá de parabéns, certo? E outra coisa, esse fato do peixe ele ser DT, não sei se vocês já perceberam, pelo fato de, deixa eu pegar aqui uma imagem, um peixe aqui. Pega esse animal colorido aqui, o povo fica falando de modinha. Eu gosto de pegar peixe colorido também para tirar onda aqui. Deixa eu ver. Então, digamos aqui, ó, esse peixe aqui é um singler tail, certo? A cauda única, ele não tem divisão aqui. Beleza, galera? Dorsal dele, você vê, tá aqui jogado um pouquinho para frente, certo? Mas ele tem um pedúnculo muito, muito parecido com o normal, sabe? Ele não dá para realmente, olhando para ele, dizer assim, ele tem genética de DT, né? Mas uma coisa que é comum nos DTs é que, como o pedúnculo dele aqui, ele vem mais para cima, um mais para cima e mais para baixo, ele ajuda nessa estrutura daqui, ó, para o peixe também abrir HM, certo? Então, uma das coisas que se diziam no passado, que para abrir um peixe HM tinha que, não só a questão de seleção de peixe cada vez mais aberto, como também a questão de utilizar DT para ajudar nessa abertura. Então, não é só na dorsal que eles podem ajudar, eles também podem ajudar nessa abertura daqui, porque eles estruturam de certa forma isso. Agora, é claro, eu vou falar mais na frente, né? Tudo que auxilia em excesso, ele também pode prejudicar, né? Então a gente vai falar também sobre esses problemas que eu até mostrei já uma imagem aqui, né? De uma possibilidade, o rapaz também falou do nanismo e outras coisas que podem surgir. Então, nas outras nadadeiras, a gente não vê alteração, certo? Não vê alteração. Nessas daqui, sim. Cabeça, certo? O que é que acontece geralmente nas fêmeas de DT? Elas geralmente ficam mais com a cabeça mais ereta, certo? Não tenho como dar um exemplo aqui, mas elas ficam mais retas aqui. Geralmente, quando as fêmeas são DTs, elas ficam mais retinhas. Mas isso não quer dizer que também não possa trazer não prejudique, elas afundem também. Mas fêmeas num padrão bom de DT, geralmente elas ficam com isso aqui bem retinho, bem direitinho, arrumadinho.
Então, e a dorsal ela termina ficando, não fica tão bonita, porque ela fica com esse pedúnculo aqui meio achatado, eu não sei, só com imagem mesmo para mostrar para vocês. Então, nas fêmeas elas não ficam tão bonitas quanto nos machos, mas a gente tem umas postagens nossas aí de umas fêmeas de DT que ficou extraordinária, sabe? Da linha da gente Dragon Fantasia, era um Ocean Long, e ela tá muito boa. A gente levou na exposição, ela ganhou na exposição. A gente teve uma outra Red aí que também ganhou em primeiro lugar na categoria, a gente ganhou o troféu, né? E aí, isso foi na 2019, primeiro lugar na categoria, em dezembro, se eu não me engano, foi. Então, assim, a gente tem essas questões de melhora que não é só na questão da dorsal, certo? Outra coisa também que eu posso pontuar sobre a questão de melhora, deixa eu ver, DT. Eu acho que nesse caso eu acho que pontuar nisso seria as melhores coisas mesmo, porque as outras coisas de shape é muito difícil. Aí a gente iria para os problemas dele, né? Vamos ver aqui as dúvidas da galera, pode ser que tenha alguma dúvida falando um pouco sobre isso. Pode cruzar DT com CT, isso aqui foi o que o rapaz passou, deixa eu ver, Kelly. Cuida, tô na ativa. Aí, Luiz, beleza? Fica aí. Cruzei um casal de macho, era DT e a fêmea normal, porque não saiu nenhum DT. Normal. Normal, cara. Não sair DT na primeira cruz, isso é normal. Como eu disse, é uma genética recessiva. Então, se o que era normal, ele não tinha genética alguma de DT, e você cruzou com um peixe que era DT, dependendo do percentual de DT que saía, assim, as chances podem ser reduzidas. Às vezes a gente cruza peixe que tem genética de DT e com DT ainda mais, e às vezes não sai. Então, assim, como é uma genética recessiva, a gente não tem como ter certeza que vai sair. Mas aí você é aquele olhar clínico. Observe se as dorsais deles estão um pouco maiores. Então procure os que têm um pouquinho as dorsais maiores, para justamente a probabilidade deles serem geno DT, porque mesmo que você cruze, você vai ter peixe que ele é filho de DT, mas ele não vai carregar aquele gene para ser exposto logo de cara. Ele pode ser exposto lá numa geração mais na frente e tudo mais. Porque existe um percentual lá que a gente tem que fazer a tabela e tal para ver mais ou menos isso. E fica difícil porque é uma coisa que está no sangue do animal. Então não tem como fazer exame sanguíneo para ver, né? Galera falando sobre... deixa eu ver aqui. No caso, cruzar um DT-HM com um SD, eu consigo uma boa porcentagem de indivíduos HM? Depende, Doug, porque HM, se você tiver um HM que saiu de uma linhagem que não tinha muito bem HM... E outra coisa, o DT ele também tem a genética dos irmãos dele. Se os DTs também eram de peixes, por exemplo, que era SD... Então, é uma questão... Vocês não pensem que cruzou, deu certo, não. Sabe? A gente tá falando de beta de linhagem. Beta de linhagem é um trabalho que ele ao longo do tempo. Se vocês estão pensando, é aquilo que eu falei em lives passadas, se vocês estão pensando em pegar um peixe e cruzar com outro e tá resolvido, cara, isso aí você consegue em linhas fechadas. Digamos assim, eu pego um Black Dragon PK com um Black Dragon PK. De pessoas diferentes. Eu cruzo, vai sair Black Dragon PK. Essas são as coisas garantidas. Mas quando você pega uma coisa diferente e junta, já começa a ter o depende ali. Essa palavrinha depende vai participar muito dessas misturas. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. Vou ver as perguntas da galera. Mandaram umas 7 perguntas aqui. Galera que tiver dúvida, manda pergunta nessa interrogaçãozinha do lado para poder ler aqui. Na verdade, os que os betas possuem mais de 10 raios na dorsal é gene DT. É bem possível que tenha, mas não quer dizer isso não, viu? Porque a seleção, ela pode, de Singleton, ela pode, isso aqui foi o Gessiliano que perguntou, ela pode provocar, deixa eu colocar aqui, eu não sei se eu consigo colocar aqui. Rapidinho. Pronto, aqui. Então, a questão de ter mais... Isso foi importante que ele falou, porque ele contou a quantidade de raios da dorsal, certo?
Isso já demonstra que ele tem um olhar já mais apurado, viu? Então tá de parabéns, Gessiliano. Não conheço os seus trabalhos, né? Mas só o fato de você chegar e dizer algo assim, você já tá demonstrando alguma coisa diferenciada, certo? Então, eu tenho aqui, eu acho que foto de um placate meu que tem gênero DT. Poxa, ó, tem um animal com gênero DT e ele vai ter mais de 10 raios, vocês vão ver, ó. Esse animal aqui, ó, ele é gênero DT, certo? Veja a dorsal dele como é. Se vocês contarem aqui, vai dar muito mais que 10, viu? Vai chegar aqui nos 12 ou 13 mais ou menos, certo? Então não quer dizer que T10 quer dizer que vai ser gênero DT. A probabilidade é maior. Por quê? Porque normalmente um singlet ele não tem essa quantidade de raios. Porém, a seleção, isso não só pode aumentar na dorsal, mas como também na cauda. Geralmente na cauda a gente tem animais, por exemplo, que tem 12 raios ali, assim, primários nascendo. Mas aí você vai encontrar alguns que são 11, você vai encontrar com mais, mas é mais raro isso acontecer. Nos DTs aí, no gênero DT, isso aí dá uma bagunçada, né, na dorsal. Mas aí essa quantidade de raios, ela pode dar uma variada, beleza? Deixa eu ver aqui outra dúvida. É verdade, se cruzar DT com DT, irão nascer peixes com caudas curtas ou até mesmo sem cauda? Isso aqui é outra pergunta aqui de Gessiliano. Extremamente participativo, quero parabenizar de novo. É verdade isso, galera. DT com DT. Gente, a gente já teve experiência de DT com DT. Leno tá aí, eu acho que ele já teve também. Ele tava até comentando alguma coisa aí no chat. Então, DT com DT não é aconselhável, certo? É possível, mas não é aconselhável. Você pode cruzar e não dar em nada, certo? Mas a gente vai falar dos problemas, um pouco dos problemas dos animais agora. Quando a gente cruza animais que têm uma genética, onde a gente diz que é uma genética, que a gente falou que foi como se fosse uma mutação, como se fosse algo que não deveria nascer daquele jeito e nasceu, sabe? Isso carrega uma coisa negativa, certo? Por quê? Porque ele está sendo uma genética que ele está interferindo, de certa forma, no shape do animal, no padrão do animal, no tipo do corpo dele, na natureza. Por mais que eu disse assim, é normal, ele tá normal, ele cruza, ele não sei o que, sei que lá. Quando em algum momento ele pode trazer algum transtorno, certo? E esse transtorno é isso que a galera já pontuou aqui, por exemplo, como a questão do peixe se encurtar um pouco. Isso pode ser uma das características disso. Cabeça, ela descer um pouco mais também, sabe? Porque a dorsal ela começa a puxar a questão da questão da espinha do peixe, né? Da coluna, né? Do peixe, ela começa a se entortar, ela começa a modificar. Então, os trabalhos eles têm que ser de um certo equilibrado. Ele não pode ser simplesmente um trabalho onde você simplesmente vai cruzando DT adoidado. Não, você tem que cruzar e observar os outros animais que vão sendo cruzados, as próximas matrizes, para que justamente você mantenha aquele equilíbrio, sabe? Se você começar a cruzar pensando só em dorsal, aí você vai lascar a linhagem lá na frente, sabe? Se você vai cruzar pensando em uma abertura melhor ou coisa parecida, você vai começar a ter outros problemas. Então, cuidado, gente, cuidado com essa coisa dessa seleção. Então, a gente não aconselha, mas esse encurtamento, o problema de pedúnculo, dele entortar e coisas parecidas que podem surgir no trabalho com DT, pode ser comum numa cruza entre Singler e DT. Ou até Singler e Singler com geno DT, certo? E até entre Singler só. O peixe não tem genética nenhuma de DT, mas ele já tem o pedúnculo meio torto. E você mesmo assim quer reproduzir. Aí o que é que acontece? Problema. Vou dar um exemplo aqui de um peixe com a coluna torta. Mostrei logo no comecinho ali da live. Isso aqui é um DT olhando de cima, né? Olhando de cima do aquário. Ele sai, você vê que ele parece um S, né? Ele fez isso aqui, ó. Isso aqui, esse S aqui talvez não seja tão comum, mas essa parte daqui, talvez eu não sei se a foto foi por causa do movimento do animal, né? Mas isso aqui, no finalzinho mesmo do corpo, é comum acontecer num animal onde você está selecionando e não está percebendo esse pequeno detalhe, sabe? E as próximas linhas elas começam a aparecer mais vezes, né?
E a gente sempre tem que tentar eliminar ao máximo. Peixe cegueira, tem que tentar eliminar. Excesso de guanina, é aquilo que eu falei nas lives passadas. Tudo que é defeito, a gente tem que tentar eliminar ao máximo. Então, isso aqui é um que às vezes passa despercebido porque só se olha o peixe assim. Só se olha o peixe de frente, de frente para o aquário, né, digamos assim. Então, esse peixe ó, é o mesmo peixe. Esse aqui é esse. Ele tá encurtado, você percebe, ó, tem uma dorsalzona, ó, bem grandona. Mas aqui, ó, aqui ele tem a divisão, que não tá bem marcada, mas tem uma divisãozinha. E aí vem a cauda por aqui. Porém, ó, você olhando assim, você não percebe que ele tá torto aqui. Olhando assim, não. Talvez ele com nadar você percebe. E ele tem um corpo mais curtinho. Então, esse encurtamento aqui do animal pode ser gerado, sim, pelos DTs, pode. Porém, isso daí não é necessariamente por causa de ter DT, certo? A gente trabalha com peixes double tails e a gente raramente tem um problema onde a gente, digamos assim, a ninhada toda fica comprometida. Não, é um peixe perdido que aparece com problema 1 ou 2 e tal, na ninhada de 100. Então a gente tenta ao máximo eliminar esses problemas, né? Alguém falou aqui sobre esse negócio, se passa para os alevinos? Claro, se isso aqui é uma questão genética, passa para os alevinos sim, pode passar. Não quer dizer que em todas as ninhadas vão acontecer, mas se você já cruzou pais que têm uma genética defeituosa, ou esses pais já eram filhos de peixes defeituosos, ou irmãos que tinham defeito, então pode ser que ele passe alguma carga genética ali para os alevinos, e aí esse é um dos problemas, beleza? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Um peixe portador de genética DT pode manifestar parcialmente características e algo como uma cauda simples, dorsal. Não, isso aqui eu falei, foi o Léo. Ele perguntou sobre se pode ter um peixe com característica. É o geno DT, né? O geno DT, um peixe pode ter uma dorsal muito grandona, big dorsal. Eu já postei alguns peixes. Na época era tempo atrás no meu Instagram e de trabalhos nossos. Eu vou ver se eu consigo catar isso aqui de uns trabalhos de Dragon Fantasia, onde a dorsal era gigantona e eu só trabalhava DT, gênero DT com DT, gênero DT com DT, era sempre assim. E a galera dizia assim, cara, que dorsal é essa, né? Que era um placate, né? Mas com a dorsal muito boa. Então assim, um singler pode ter, como eu já falei aqui. Pode cruzar DT com DT ou não, já respondi isso. Deixa eu ver aqui, dorsal, a galera respondendo aqui. O DT normalmente são assimétricos? Não. Isso aqui que o Gat perguntou. Essa questão de ser assimétrico ou simétrico, isso independe da questão de ser DT. Você pode ter um placate extremamente simétrico, um long extremamente simétrico, um CT extremamente simétrico e ao mesmo tempo ele é DT. Inclusive eu acho que eles se tornam até mais simétricos, porque pensem bem, se a dorsal ela começa no mesmo alinhamento da anal, então ele se torna mais simétrico ainda, né? Porque o singleteio, a dorsal ela nasce mais atrás, né? Cadê? Pegar aqui de novo aquele coloridozinho. Eu tenho a dorsal aqui, ó, que começa aqui, ó. Veja que ela não está alinhada com a nadadeira anal. Quando eu tenho DT, ela faz isso, ó, para aqui para frente. Ou quer dizer que ela vai surgir aqui, ó. Então ela se torna o peixe se torna mais simétrico ainda, digamos assim. É até um peixe que eu postei aqui, um pretinho. Deixa eu ver aqui ele. Esse pretinho aqui, pronto. Veja a simetria desse animal. Veja é porque a anal dele ainda joga para frente, né? Porque se essa dorsal jogasse pra frente, tem uma postagem da gente de um head aí que eu joguei, que ele joga pra frente assim, sabe? Que é um big dorsal long, vermelho, ele faz assim, ó. Cara, a dorsal dele vem bater quase no bico da boca dele, digamos assim, gigantona mesmo. Então assim, se torna talvez até mais assim, talvez mais simétrico ainda. Então é um caso de uma análise a se pensar, né? Da questão da simetria. Deixa eu ver mais perguntas. O que é necessário observar no DT para melhorar a dorsal do LT? Olha, LT é uma coisa que pode ser DT, né? Aquilo que eu já falei, né? DT tá em LT, tá em placate, tá em CT, pode estar em qualquer uma dessas categorias, Big T, por aí vai. Então,
o DT, ele tá em qualquer uma delas. Então, o que é que fazer para melhorar um LT é uma pergunta que é meio retórica, quase assim, ela quase se responde, digamos assim. Porque o melhorar a dorsal é aquilo que eu falei, você trabalhar com eles e sempre observar a dorsal se tá jogando para frente. Mas isso aí depende se é long tail, se é double, se é long tail, placate ou crawl tail, né? Então vamos lá, outra pergunta aqui, como foi criado a linha double tail? Isso é difícil de dizer. Eu realmente não tenho essa informação, porque eu já pesquisei e não encontrei. E mesmo que apareça, ela ainda é um pouco duvidosa, porque realmente não tem uma coisa ao certo, né? Até agora não tem. Essa linha é o mais difícil de se manter ou é como todas as outras? Cara, isso aqui foi Bruno que perguntou, né? Se ela é mais difícil... Eu acho que todo peixe que tem uma genética recessiva, ele se torna um pouco mais difícil. Todo animal que você pode cruzar e não nascer iguais a ele na geração próxima, se torna um peixe mais difícil. Por quê? Porque o cara acabou de dizer, eu cruzei um DT com um Singler. Não nasceu nenhum DT. É normal isso, o trabalho com DT. Mas aí o que é que acontece? Se torna difícil. Poxa, cruzei e agora só na outra geração é que pode ter algum DT. Veja, então o trabalho que durou 4 meses, que é o crescimento dos alevinos, você vai querer mais 4 meses para poder ver se vem ainda um DT. Então se torna um pouco mais difícil. Eu acho que todos ficou claro, né? Qualquer linha recessiva ela se torna um pouco mais difícil. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu acho que eu já respondi todas aqui dessas caixinhas de pergunta. Deixa eu ver quem mais. Alguém perguntou alguma coisa a mais aqui. Processo é chamado de ventralização nos DTs. Ventralização. Vocês estão conversando o quê? Tá uma conversa muito complexa aí. Deixa eu ver aqui. Antes da cruz do DT tem que ser linhas distintas. Conhecer bem a genética. É isso aí, Leno. Aconselhar cruzar no máximo F3. Mas tem que jogar sangue novo. Preferência ST. É isso aí, deixa eu ver aqui. Gene DT é parcialmente dominante. Já imprimi mais raios nas dorsais dos betas de forma de certificar que isso contando com as quantidades de raios da dorsal. Teresina que tá virada aqui falando, o Leno também. Tô gostando muito de ver isso. Olha aí, o grande Nadson aí presente. Deixa eu ver aqui, quando vai sair o CTPK Candy Crush? Tá lá, né? Seu trabalho, né? O dono de Recife. Conversa é essa, cara? Conversa é essa, Natson? O meu dono de Recife. Pergunta lá dos greens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Se é necessário, linhas. Não, acho que não tem mais pergunta não. A galera tá sabendo de tudo. Show de bola, né? Deixa eu ver aqui. Show de bola. Tem mais dúvida não. Galera, eu acho que a gente teve uma live massa, né? A gente passou muito conteúdo aqui já. E eu acho que deu, né? Vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu sair aqui desse... Pra vocês voltarem a ver a minha carinha. Ai, cadê aqui? Aqui, pronto. Tava com saudade. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero ter agregado conhecimento. Não sorteamos o peixe, como eu disse, mas a gente deu uma pescaria de conhecimentos aí para vocês debaterem, para vocês acharem erro naquilo que eu falei, para vocês virem conversar comigo. Encontrei isso aqui, diz que é isso e tal, não sei o que, é dominante e tal, é recessivo, não sei o que. Galera, a gente aqui tá extremamente aberto para aprendizado, certo? Quem tiver alguma coisa e quiser passar, tem alguns amigos que passam, querem conversar, querem debater sobre alguns assuntos. Eu sou uma pessoa extremamente aberta a conhecimentos novos, certo? Eu não sou o dono da verdade. Porém, assim, as informações que eu passei por aqui, elas são baseadas em coisas que eu li, em informações de criadores, em cruzamentos, em vários cruzamentos que a gente já fez.
Então, e é uma coisa que é importante, é não só agregar conhecimento. Tem muita gente que lê e pouco faz de reprodução. Então, aí tá o erro. E tem gente que, ó, tá lendo não, tá cruzando, mas não tem conhecimento técnico. Aí o que é que acontece? Você tá, às vezes, quebrando a cabeça com uma coisa lá, que um conhecimentozinho básico técnico podia ter te ajudado a você alavancar uma coisa que você passou 3 anos tentando em 1 ano. Porque você simplesmente leu e estudou um pouquinho mais. Então, o que é que a gente aconselha? Leia, mas também reproduza, certo? Porque senão vai... Assim, não vai ter muita propriedade daquilo que fala. Ok, gente? A galera tá dizendo que em fevereiro aqui é Highland que vai fazer as lives, Não sei, se ele estiver disposto a fazer aí, ele fique bem à vontade. Tenho que unir as duas coisas, exatamente, Zé. Tu é fera, vice. Tem que fazer outra live contigo, vice. A gente tem que se reunir de novo, tem que vir embora pra cá, vice. Vou visitar ainda, vice, a galera aí também. Beleza, galera? Show de bola. Não se esqueçam, vão participar lá do grupo do Telegram. Vou deixar o link lá na bios. E aí vocês vão lá, correm lá para poder participar, para ter os complementos das informações que eu passei aqui. Ok, galera? Até amanhã, às 9h39 da noite. Tchau, tchau.